Nesta lição, veremos a importância do avivamento no cumprimento da atividade missionária desenvolvida pela igreja. Pontuaremos as dificuldades que os missionários da igreja primitiva enfrentaram na obra da evangelização, bem como esboçaremos quais são os sentimentos que norteiam uma igreja que é apaixonada por missões. Por fim, abordaremos o perfil e as qualificações de um missionário. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de adultos publicada pela CPAD. Hoje, o alvo de nosso estudo é a lição de número 11, datada do dia 12 de março de 2023, cujo título é O Avivamento e a Missão da Igreja. A Igreja Avivada, ela proclama o Evangelho no poder do Espírito. O campo missionário geralmente é o local onde os dons espirituais são evidenciados, porque a proclamação do Evangelho é acompanhada do poder do Espírito. Vamos focar neste ponto aqui durante a exposição desta aula. O nosso texto áureo, ele nos diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Esse mesmo texto, na tradução NVT, nos diz: Jesus lhes disse: Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Então veja aqui esse paralelo entre evangelho e boas novas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar, dá uma ideia aqui de livre-arbítrio, né? A quem se recusar a crer será condenado. Eu fiz um pequeno fluxograma do nosso texto áureo e ele está aparecendo aí na tela para você. Veja que o texto está dividido em partes e essas partes elas recebem um nome. O nome da primeira parte é discurso e disse-lhes. Jesus está falando. O nome da segunda parte é a grande comissão, porque aqui há um imperativo, há uma ordem, um chamado. Vão por todo o mundo. Qual é a localização geográfica onde a missão de pregar o evangelho deve ser desenvolvida? Em Jerusalém? Samaria? Judéia? Não. Todo o mundo é um campo missionário. Olhe qual é o conteúdo da pregação: o evangelho. Não é uma mensagem inventada, não é qualquer mensagem, é o evangelho. O público-alvo, toda criatura. E olhe a exigência para ser salvo que aparece aqui nesse versículo: quem crê. A fé é uma exigência para a salvação. E qual é a ação dessa evidência? Ou melhor, qual é a evidência da fé? O batismo. A identificação com Cristo através do batismo nas águas. Olha o resultado da pregação e da fé: salvação. E o resultado da incredulidade é a condenação. Algumas coisas precisam ser ditas aqui a fim de um esclarecimento maior a respeito dessa passagem. Este parágrafo, ele representa uma mudança de cena. É mais uma aparição pós-ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus. E é digno de nota que o Evangelho de Marcos, ele começa tratando das boas novas, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele termina também enfatizando a responsabilidade de pregar o Evangelho. Embora o Evangelho de Marcos tenha um ponto final, a missão de pregar o Evangelho continua por meio dessa convocação feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma leitura superficial desses versículos, dessa passagem, podem levar a entender que para ser salvo é preciso fé e preciso ser batizado nas águas. Algumas igrejas, algumas denominações entendem assim: olha, para você ser salvo, você tem que crer em Jesus e também ser batizado nas águas. O batismo
ele é para quem já é salvo, mas ele não é um pré-requisito para a salvação. Tanto que a ênfase aqui da passagem está no crer. Você precisa crer, né? E o crer em Jesus, consequentemente, vai levar a uma escolha, a uma identificação pública com ele, que é o batismo. Veja aí, ao final do versículo 16, Jesus não disse que aqueles que não fossem batizados seriam condenados. Jesus disse que aqueles que não crescem seriam condenados. Até porque uma pessoa pode ser batizada nas águas e não ser salva, viver como uma pessoa incrédula, viver como uma pessoa ímpia. Então é importante frisar esse ponto aqui para que os irmãos não se confundam aqui, não sejam levados por alguma opinião ou outra. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Eu gosto muito de uma frase do Hernandes Dias Lopes que diz o seguinte: a igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Aí você pode dizer assim, irmão Murilo, então quer dizer que muitas igrejas hoje em dia precisam ser evangelizadas. Veja, a Europa, que foi por muito tempo berço de grandes avivamentos, foi o nascedouro de grandes evangelistas, é uma igreja que hoje precisa ser evangelizada. O continente europeu, ele carece de evangelização. Antes eles exportavam missionários, agora eles recebem missionários. Por que isso? Porque eles esfriaram espiritualmente e negligenciaram a responsabilidade missionária. O resultado de um genuíno avivamento é obediência à palavra, amor pelas almas e poder espiritual. E é por essa razão que uma igreja fria e indiferente, ela não tem relevância e nem fruto espiritual no campo das missões locais e transculturais. Ela não tem influência onde ela está plantada e nem tampouco ela tem condições de expandir, de enviar missionários. É por isso que nós precisamos desfrutar de um constante avivamento. No livro de Atos, Lucas ele registra o que o Senhor Jesus ele espera de uma igreja avivada, de uma igreja que recebeu, está vivendo na direção e no poder do Espírito. Atos 1:8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. A igreja não é estática. A igreja precisa estar em movimento. E só uma igreja viva está se movimentando. A igreja não pode ficar confinada a quatro paredes, porque a sua missão é além das quatro paredes. A igreja precisa pregar, proclamar, evangelizar. Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Glória a Deus. A igreja avivada é uma igreja que ama, é uma igreja que se movimenta, é uma igreja que valoriza a questão missionária. Meus irmãos, nós vamos aqui partir para a exposição dos tópicos da lição, mas antes me permita aqui dar 3 informações importantes. Primeiro, se você é aluno da ferramenta EBD, utilize todos os recursos que disponibilizamos exclusivamente aqui na plataforma da ferramenta. Os cursos, que brevemente aí vamos introduzir mais cursos na ferramenta EBD. Já estamos preparando aí novos cursos para o ano de 2023. Você que é aluno recebe esses cursos sem nenhum custo adicional. Quero também deixar um recado importante aos irmãos que estão nos assistindo por meio do YouTube. Aqui no YouTube, você recebe um subsídio gratuito e também recebe a pré-aula, mas não recebe todos os demais recursos da ferramenta EBD. Mas aqui você já está sendo abençoado, então você vai nos abençoar inscrevendo-se no canal, caso ainda não seja inscrito, ativando o sininho para receber todas as notificações, sobretudo o material gratuito, e vai deixar o seu like logo no começo do vídeo. Mais importante que isso, você vai conhecer a plataforma da ferramenta EBD e o link está aqui embaixo, está na descrição deste vídeo, desta pré-aula que você está assistindo. Terceira informação importante.
não seguiremos, na aula de número 11, o roteiro proposto pelo comentarista da lição, que é, em primeiro lugar, expor o avivamento após a ressurreição de Cristo, é o primeiro tópico. O segundo tópico, o avivamento na missão da igreja local. E o terceiro tópico, o avivamento e as missões transculturais. Nós não vamos seguir esse roteiro aqui. Ele é o roteiro proposto pela lição. Vamos seguir o roteiro que está no subsídio. Porém, o roteiro do subsídio, ele é um complemento àquilo que está esboçado aqui pelo pastor Elinaldo Renovato na lição de número 11. E qual é o roteiro do subsídio? Vamos começar? Vamos lá, tá com papel e caneta na mão. Vamos, em nome de Jesus, aprender aqui sobre a lição de número 11. O primeiro tópico do nosso subsídio é a importante missão da igreja, a pregação do evangelho. Jesus confiou essa missão a um grupo de 11 homens. A igreja, ela começa com essa ordem imperativa de Cristo a esses homens. Vocês são minhas testemunhas. Vocês vão pregar o meu evangelho. Vocês vão sair pelo mundo e vão espalhar as boas novas. A grande questão aqui que chama a atenção é que esses homens aqui não eram pessoas importantes à luz da sociedade. Eles não eram instruídos, não eram pessoas letradas, também não tinham pessoas influentes lhes apoiando, não eram ninguém em seu país. E diga-se de passagem, a região ali de Jerusalém, da Judéia, a geografia onde o povo judeu se localizava ali no primeiro século não passava de uma província de segunda classe na extremidade oriental do mapa romano. Eram vistos como um povo qualquer. E se eles tivessem parado para avaliar o tamanho da responsabilidade que estavam recebendo e fizessem ali alguns levantamentos de probabilidade de sucesso, eles teriam desanimado. Porque essa missão de pregar o evangelho era algo, como eu posso colocar em palavras, era algo impensável devido às condições adversas. Pensa comigo, você acha que é difícil pregar hoje? Ai, irmão Murilo, porque a gente está vivendo na era digital, está vivendo numa sociedade líquida, numa sociedade onde os valores estão sendo invertidos, é o secularismo, a pós-modernidade e a privatização da verdade, tantas outras coisas aí. É muito difícil pregar o evangelho hoje. Você acha que é tão difícil assim quando você compara o tempo de hoje com o tempo dos discípulos? Irmão Murilo, para pregar o evangelho hoje, a gente precisa de avivamento, de poder. Eu concordo. Muito mais precisaram os primeiros missionários da igreja. E eu vou mostrar aqui a vocês o motivo, o porquê eles precisavam de um avivamento para desempenharem a sua missão como igreja, de proclamar o evangelho, fazer novos discípulos e batizar os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira dificuldade que os missionários cristãos eles se depararam foi justamente o fato de eles não serem ninguém, de eles serem alguém, de eles serem pessoas à margem da sociedade. Pensa comigo aqui, um punhado de homens sem formação rabínica, né? Ali entre eles algum instruído ou outro, como no caso de Mateus, como no caso de outro, mas a maioria pescador, alguns vinham até de seita, dos zelotes, né? Talvez Judas fosse uma pessoa também ali instruída, mas pensa comigo, eles não tinham formação rabínica, e eles estavam tentando corrigir a teologia e a fé que os judeus ortodoxos, os sacerdotes, o sinédrio cria. Eles não tinham nenhuma referência com relação a estudo religioso, como Paulo tinha de Gamaliel. Não eram pessoas adequadamente preparadas. Eles também não tinham, entre aspas, o apoio popular. Eram pessoas assim que não tinham cargo para oferecer, não tinham posição para oferecer. O que é que eles tinham para oferecer ao povo?
não tinham recurso, não tinham dinheiro. O próprio sumo sacerdote olhou para eles em Atos capítulo 4, versículo 13, com um misto de desprezo e de espanto. Ele disse o seguinte: são homens sem formação, são homens simples, sem erudição. Então, qual a relevância que esses homens aqui têm? Eles enfrentaram essa primeira dificuldade. Eles não eram ninguém, não tinham posição social, não tinham como oferecer cargo, não tinham como comprar as pessoas. Não, eles tinham essa dificuldade, estavam à margem da sociedade. Em segundo lugar, eles passaram também pela dificuldade da perseguição e da acusação de blasfêmia no contexto do judaísmo. Que coisa, não é? Porque você lê ali os primeiros capítulos de Atos e você vai perceber que a perseguição ela começou a se multiplicar. Os discípulos já temiam a perseguição antes da ressurreição. Estavam trancados, escondidos, com medo dos principais, dos sacerdotes. Se fizeram isso com Jesus, o que não farão com a gente? Estavam ali, trancafiados. Quando eles, avivados agora pelo Espírito, começam a pregar, a perseguição ela vai se multiplicando. A perseguição se multiplica, as dificuldades se multiplicam, porque o Sinédrio e seus lacaios, eles não aceitavam a pregação de que Jesus de Nazaré, filho de Maria, fosse o Messias, o rei predito pelos profetas. Então pensa comigo aqui, como era difícil pregar o evangelho naqueles dias. Pensa só, um novo crente, ele corria o risco de ser expulso da sinagoga, privado da vida religiosa. Ele corria o risco de ser taxado como apóstata. Este homem é um herege, este homem é um apóstata. Eles corriam esse risco real de serem rotulados assim. Eles podiam ser presos e até mesmo condenados à morte. Isso eu falo de novos convertidos. Aí tu tá nesse contexto de pregar Jesus para alguém, e nesse contexto de pregar Jesus, o povo vai dizer que esse homem ali prega é uma blasfêmia, é uma heresia, não dê ouvidos a eles. Aí digamos que a pessoa acha a mensagem coerente e decide crer. Mas para mim crer eu vou ter que abrir mão de muita coisa, vou ter que renunciar a muita coisa. Inclusive eu vou correr risco de ser morto. Será que vale a pena mesmo? Dentro desse contexto, como é que se evangeliza? Dentro desse contexto, como é que se aceita Jesus? Porque não tinha nenhuma honra, não tinha nenhuma posição prometida, não tinha nenhum cargo, não tinha nenhum campo, não tinha nenhum alto salário, não tinha nada de promessa, a não ser a salvação em Cristo Jesus. Oh, meu Deus, como eles enfrentaram dificuldades. Agora pensa comigo aqui no desprezo no contexto greco-romano. Porque Jerusalém, os judeus, eles eram uma província ali que estavam sob o governo, sob a tutela dos romanos. Para os romanos, o cristianismo não passava de superstição. E alguns até taxavam o cristianismo de loucura. Isso é loucura. Por que isso é loucura? Pensa comigo aqui, você é um pregador nos dias do apóstolo Paulo. Aí tu chega lá em Atenas, ou tu chega em alguma das cidades da Grécia, onde se valorizava a sabedoria, onde se valorizava a filosofia, se valorizava Aristóteles, Platão, onde se valorizava o discurso bem elaborado, a homilia bem executada. Eles valorizavam tudo isso. Onde se tinha muitos deuses, o paganismo, a vida imoral era normal. Aí chegava lá o cristianismo, o cristão pregando o evangelho. Aí os gregos diziam assim: vá, me explica aí essa nova doutrina que você está anunciando. Aí de repente você pregava, olha, Jesus. Peraí, quem é Jesus? Não, Jesus é filho de Maria. Assim, mas de onde ele é? Ele é de Nazaré. Nazaré? Naquela cidadezinha, aquela cidadela. Sim, ele é de Nazaré. Esse Jesus que nasceu de Maria é filho de Deus. O que foi que ele fez? Ele foi crucificado pelos meus e pelos seus pecados. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em meu lugar? Ele foi crucificado? Peraí, a crucificação é tão terrível que um romano não pode ser condenado a tal tipo de morte?
Esse tipo de morte aí, que eu saiba, é destinado aos piores criminosos. Quem foi que condenou? Quais foram as acusações? Olha, os judeus, por inveja, condenaram. Jesus morto, acusado pelo seu próprio povo, morto em uma cruz. É esse Jesus. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí, peraí, você está me dizendo que esse homem que morreu em uma cruz é o Deus Criador de tudo que existe, maior do que todos os deuses que nós cremos, e eu devo crer nele como o meu Salvador, esse judeu? Amigo, tu tá bem? Tu tá bem? Será que tu não... Rapaz, eu acho que tu não tá com o juízo certo, não. Porque isso é loucura. É loucura. Olha a dificuldade que eles não enfrentaram. É por isso que Paulo diz em Romanos 1,16, o evangelho, amigo, não revela fraqueza. Você está falando de cruz, você está falando de morte, o evangelho não revela fraqueza, não. O evangelho revela poder. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu que diz que é blasfêmia e do grego que diz que é loucura. Evangelho é poder e não uma expressão, uma revelação de fraqueza. É por isso que a atuação do Espírito com sinais e maravilhas é necessária a proclamação do Evangelho. Hoje as pessoas também podem achar loucura quando você for pregar, quando você for evangelizar. Negócio de cristianismo, negócio de ética, rapaz. Essa ética cristã, essa moral judaica. Não. A vida agora é diferente. Né? Isso é a sua verdade, a minha verdade é diferente, porque eu aceito Jesus todo dia, ele está no meu coração, e Deus é amor, e aquela ladainha toda que você já sabe. Mas aí quando o evangelho é proclamado no poder do Espírito, aí você vê o cenário mudando. Mas eu estou falando aqui das dificuldades. Além dessas que já mencionei, havia também as falsas acusações que pesavam sobre os cristãos. Porque se identificar com esse povo aí, cristão, que está aparecendo aí agora, olha, é se identificar com ateísta, com gente que comete incesto e com gente canibalista. Olha a dificuldade que os cristãos não enfrentavam as falsas acusações que pesavam sobre os irmãos. Ateístas ou ateus, eles eram acusados de serem ateus porque não criam nos deuses gregos romanos. Eles não criam em Zeus, eles não criam em todos aqueles deuses lá do panteão, não criam. Aí os gregos, os romanos olhavam para eles, são ateus. Se identificar com esse povo é se identificar com o ateísmo. É estar debaixo do juízo dos deuses. Esse povo também é um povo imoral. Porque eles cometem incesto. Por que eles acusavam os cristãos de cometerem incesto? Porque eles chamavam uns aos outros de irmãos. Irmãos em Cristo. Aí eles pensavam na mente deles que irmãos se casavam com irmãos dentro da crença cristã. Que coisa, não é? Eram chamados de canibais pelo ato da ceia, porque eles diziam que na ceia participavam do pão e do vinho. O pão era o símbolo do corpo de Cristo e o vinho era o símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aí a crença popular era a seguinte: esse povo come carne humana, esse povo bebe sangue. Você já pensou como era difícil ser cristão naquela época devido a essas falsas acusações? Hoje também não é diferente, não. Hoje também tem dificuldade para pregar o evangelho. Tanto escândalo que surge, tanto movimento, tanta heresia que aparece. O povo começa a dizer que todo pastor é ladrão. O povo começa a dizer que os crentes são gente alienada, que os crentes são pessoas ultrapassadas. Aí vem a questão em torno de dízimo. Aí vem a questão de fulano fez isso, ciclano fez isso, na igreja tal fez isso, na igreja tal fez isso. Aquele escândalo, aquela coisa feia toda. Só que isso são artimanhas que Satanás se utiliza para afastar os ímpios da igreja e para endurecer os seus corações a respeito da proclamação do evangelho. É por isso que nós precisamos de avivamento, nós precisamos de poder espiritual, não só para pregar, mas também para viver aquilo que pregamos.
A igreja precisa de avivamento para ser relevante neste mundo de trevas, para ser luz no meio da escuridão. Como é? Olha para mim, presta atenção. Como é que esse povo, que esses homens missionários da igreja primitiva não desfaleceram diante de tanta tribulação, de tanta circunstância difícil? Qual era o segredo de tal fervor ante as inúmeras adversidades? O que foi que motivou os apóstolos, os discípulos, aqueles que iam aceitando Jesus, a um empenho incansável e altruísta na evangelização? Eu separei aqui, eu acredito nisso, 4 motivações em comuns que a igreja tinha ali, tanto no primeiro como no segundo século, e devem ser as nossas motivações também. Em primeiro lugar, preste atenção, esses homens que evangelizavam, que se desgastavam, que se entregavam até mesmo à morte em prol da proclamação do evangelho, eles tinham uma motivação, eles tinham um sentimento. Qual era esse sentimento? Convicção na ressurreição de Jesus. Ninguém morria por uma mentira. Ninguém se entregaria ou gastaria a vida em prol de uma mentira. Eles tinham convicção que Cristo havia ressuscitado. E essa convicção colocou a igreja em movimento. Eles não tinham só convicção, mas eles tinham experiência com Cristo ressurreto. Aleluia, aleluia. Veja o que é que diz João capítulo 20, versículo 19 e 20, depois versículo 24 ao 28. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: "Vimos o Senhor." Ele, porém, respondeu: "Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minhas mãos na marca em seu lado." 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. Dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Mas, de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. "Paz seja com vocês", disse eles. Então disse a Tomé: "Venha cá. Venha cá. Ponha seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia." Tomé, em uma expressão de fé, disse: "Meu Senhor e meu Deus!" Foi o que ele exclamou. "Tu és meu Senhor, tu és o meu Deus, tu estás vivo!" Essa convicção, ela estava presente no coração dos apóstolos e dos discípulos. Paulo, no capítulo 15, ele vai falar: olha, Jesus, quando ressuscitou, apareceu para Cefas, apareceu para as mulheres, apareceu para os discípulos, apareceu para mais de 500 irmãos e apareceu também para mim. João, em sua primeira epístola, ele vai dizer: olha, nós estamos falando aqui daquilo que vimos e ouvimos, nós tocamos, nós sentimos, nós tivemos experiências profundas e marcantes. Ele vive. Tanto que no livro do Apocalipse ele vai ter uma experiência agora com Cristo glorificado. Quando ele vê aquele ser maravilhoso, aleluia, cabelos brancos, vestes resplandecendo, ele cai como morto. E ele disse: "João, não temas." Glória a Deus. A igreja avivada, ela tem que ter convicção da ressurreição. A igreja de Cristo que está avivada, ela tem uma convicção tão grande de que Jesus está vivo, que ela compartilha essa verdade. Ele vive, ele reina, ele vem, aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, a igreja
ou os primeiros missionários eram marcados por um sentimento de gratidão. Primeiro, convicção. Agora, gratidão. Não resta nenhuma dúvida de que uma das principais motivações para a evangelização era esse sentimento. A experiência extraordinária do amor de Deus por meio de Jesus Cristo era o combustível da igreja e de seus missionários. Aleluia! Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:20. O Filho de Deus me amou e assim mesmo se entregou por mim. Veja que sentimento de convicção. Ele me amou. O mesmo Paulo vai dizer, ele nos amou quando ainda éramos pecadores, na carta aos Romanos. Aleluia! Ele amou a mim, ele se entregou por mim. Agora, a vida que eu vivo na carne, eu vivo para o Filho de Deus. É o que ele diz na carta aos Gálatas. Aos Filipenses, ele diz assim, olha, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele se entregou por mim e eu me entrego por ele. Sentimento de gratidão. É até por essa razão que o apóstolo Paulo, falando dele, ele se entregou sem medidas à obra missionária. Gratidão é um sentimento que permeia a igreja que é apaixonada por missões. Em terceiro lugar, outro sentimento aqui é o de responsabilidade. E o que pesou aqui, o que foi um fator decisivo na vida dos cristãos foi a sua responsabilidade diante de Deus no sentido de viver de forma coerente com a fé por eles professada. Eles viviam sob o olhar de Deus e estavam decididos a agradá-lo em tudo o que faziam. E é por essa razão que eles não podiam ser indiferentes ao imperativo da grande comissão: ide por todo o mundo. Sentimento de responsabilidade. Eu tenho convicção que ele está vivo, eu sou grato pelo que ele fez por mim e eu tenho essa responsabilidade de compartilhar a minha fé. Isso nos leva aqui ao quarto sentimento que mobilizava a igreja missionária e avivada. Era o sentimento de preocupação com os perdidos. Jesus veio buscar e salvar os perdidos, Lucas 19:10. E esse propósito agora é o propósito da igreja. No poder do Espírito, seguindo a orientação de Jesus, a igreja busca aqueles que estão perdidos. Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 1, versículo 15, algo bem interessante. Sou devedor. Eu tenho dívida, eu me sinto como alguém que deve, como alguém que tem a responsabilidade de pagar. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Esses sentimentos aqui faziam parte do coração dos missionários do primeiro século, dos missionários da igreja primitiva, e deve fazer parte também da igreja atual. Mas só uma igreja avivada tem esse tipo de sentimento no coração: convicção da ressurreição, gratidão, responsabilidade e preocupação com os perdidos. Isso nos leva ao segundo tópico do subsídio, e ele é os princípios de uma igreja missionária. Meu Deus! O Hernandes, ele diz que uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Uma igreja, eu vou acrescentar aqui uma frase do Arivaldo Casemiro Ramos, ele diz que uma igreja que não evangeliza não é evangélica. Olha que responsabilidade nós temos de evangelizar. O Stanley Orton, ele diz algo interessante. Ele diz que na adoração a igreja volta-se para Deus. Na santificação, na adoração a igreja volta-se para Deus. Na edificação, ela atenta corretamente para si mesma. Mas na evangelização, a igreja focaliza o mundo. Temos a responsabilidade de evangelizar. Só uma igreja viva evangeliza. E eu repito a mensagem ou a frase do pastor Casemiro.
quando ele diz que uma igreja que não evangeliza não pode ser chamada de evangélica. Na missão de evangelizar, a igreja precisa ser bíblica. Porque a igreja não vive em função daquilo que dá certo, de técnicas de crescimento, de técnicas muitas vezes alicerçadas em princípios coaches, em marketing comercial e empresarial. Não. A igreja não vive em função daquilo que dá certo. Ela vive em função daquilo que é certo. E a vida e as atividades da igreja, elas devem ser pautadas pela Bíblia Sagrada. Uma igreja avivada é uma igreja bíblica. Porque às vezes quantidade não quer dizer avivamento. Não quer dizer que a igreja está... quantidade, número, muitas vezes não quer dizer ortodoxia. Tem muitas igrejas aí que são hereges, que praticam heresias que não são bíblicas. Então, a igreja não vive em função daquilo que dá certo. A igreja vive em função daquilo que é certo. E nem sempre o que é certo atrai as massas. Às vezes, viver em função daquilo que é certo causa uma certa rejeição. Mas a igreja, ela não transige, ela não transige com seus valores, com os princípios bíblicos. Olha aqui, 9 princípios bíblicos que marcam a igreja missionária. Primeiro, a obra missionária é a prioridade desta igreja, ou da igreja avivada. A obra missionária é prioridade. Muitas igrejas morrem porque perdem o foco missionário. A igreja, ela precisa multiplicar, conforme disse o nosso Senhor em Mateus 28, 18 ao 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 46 ao 49 e Atos 1, 8. Prioridade da igreja: missões, missões, missões. Ter congresso de jovens, ter festa disso, festa daquilo, encontro de adolescente, ter as atividades, é muito importante. Mas se a igreja não evangeliza, ela está fadada a morrer. Ela está fadada a acabar. Em segundo lugar, outro princípio: o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. Eu acho esse princípio muito bonito porque a obra missionária é promovida, motivada e dirigida por Deus por intermédio do Espírito Santo. A igreja coopera com o Espírito na obra missionária. Olha o que diz Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Enquanto adoravam, tinha adoração. Enquanto jejuavam, tinha prática das disciplinas espirituais. Disse o Espírito. Olha o ambiente que o Espírito fala. Ambiente de adoração, ambiente de renúncia, ambiente de sacrifício. Dentro desse ambiente, o Espírito diz: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O Espírito, ele atua na igreja avivada. E a igreja avivada em cooperação com o Espírito é uma igreja missionária. Olha o que a Bíblia diz em Atos 16 e 6, como o Espírito ele dá as direções para as missões. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo estava em sua viagem missionária e o Espírito estava direcionando o missionário. Faz assim, faz isso, faz dessa forma, prega aqui, prega ali, abre aquele ponto de pregação, trabalha ali, constrói aqui, vai naquela casa, visita, aleluia. Ele é o executivo da obra missionária. Em terceiro lugar, a oração é extremamente importante para a obra das missões. A Bíblia diz o seguinte, Atos 4 e 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Olha o resultado da oração, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha o papel da oração e seu destaque na obra das missões e da proclamação do Evangelho. Em quarto lugar, o homem é o método de Deus para a obra missionária. Não é um robô de internet, não é um aplicativo, é o homem. O homem é o método de Deus. O livro de Atos é uma narrativa sobre
pessoas usadas por Deus. A história da igreja é a história de pessoas usadas por Deus. Nós somos o método de Deus para as missões, para chegar em outras pessoas. Em quinto lugar, a pregação é o meio divino para promover a obra missionária. É a pregação. Ir por todo mundo, pregai o evangelho. Em sexto lugar, a igreja local é a base para a plantação de novas igrejas. Então, esse é um dos princípios da obra missionária. Preste atenção aqui. A igreja local ela deve coordenar o trabalho missionário, recrutando, treinando, enviando, sustentando e recebendo o relatório dos missionários. A igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé eram missionários em cidades distantes de Antioquia. Mas quando eles voltavam, eles tinham responsabilidade de prestar relatório. A Bíblia diz em Atos 14, 26 e 17, de Atalha navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Prestaram relatório à igreja. Então a igreja local ela promove missões, ela deve coordenar missões. Em sétimo lugar, missões acontecem em tribulação. Não esperem o melhor momento. Não esperem as coisas ficarem boas para fazer missões, porque a missão acontece em tribulação. A Bíblia diz em Atos 14, 21 e 22. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. O que eles precisavam encorajar? Porque o povo estava desanimando. Era dificuldade, eram aqueles obstáculos que mencionei aqui no primeiro tópico. E eles diziam, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Missões são feitas em contexto de adversidade. Tem muita gente que pensa assim, eu quero ser um missionário, mas por causa do sol quente, de um domingo de tarde, não sai na campanha evangelizadora. Né? Porque o sol é quente demais. Imagine se passasse pelas tribulações aqui que esses homens passaram. Não, é porque depois do almoço bate aquela preguiça. A cama parece que chama. Tu acha que isso é tribulação? Isso é frieza. Frieza. Indiferença. Tribulação é quando alguém vai lá e diz, ó, se tu for lá, o negócio tá difícil. Ó, se tu for lá, tu corre risco até de vida, rapaz. Não vai não. Bicho, para chegar lá no local da evangelização tem que andar 8 quilômetros. Às vezes enfermo. Às vezes passando privação, às vezes com o coração angustiado, às vezes cheio de tristeza, cheio de sentimento pesado no coração, na alma. Eu vou porque eu preciso ser fiel ao meu Senhor. Em oitavo lugar, o dinheiro não é o mais importante para a obra missionária. Não é. Tem gente que pensa, porque para fazer missão tem que ter muito dinheiro, mas o dinheiro não é o mais importante. Alguém disse o seguinte, missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Mas o Hudson Taylor, ele diz um negócio interessante. O trabalho de Deus, feito à maneira de Deus, nunca faltará os recursos de Deus. Olha o que Pedro e João disseram. Não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que tenho, te dou. O problema nunca vai ser dinheiro. O problema vai ser pessoas disponíveis para Deus. Porque os recursos de Deus não faltam quando há pessoas disponíveis para levar o evangelho. Sabe o que é que falta? Trabalhadores. A obra é grande. A seara é grande. Poucos são os ceifeiros. Então, não falta recurso. Falta trabalhador. Porque quando tem trabalhador, Deus prepara recurso. É assim. E por fim, o nono princípio. Missões são ações. Nós devemos parar de ser estudiosos de missões e nos tornarmos missionários. Ah, irmão Murilo, porque para ser missionário eu preciso ir para a África, preciso ir para o continente europeu, preciso ir para uma outra cultura? Não, você pode ser missionário dentro de casa. Você pode ser missionário no bairro que você mora.
na cidade que você mora. Porque tem gente que quer ir para missões, mas não evangeliza nem o vizinho do lado. Vai fazer o que em missões? Nada. Vai ser só ser envergonhado, ser frustrado. É por isso que, no terceiro ponto aqui, eu coloquei as qualidades e qualificações do missionário. Vou encerrar aqui. Presta atenção sobre o perfil do missionário. Vou mais ler do que explicar. Perfil do missionário. Primeiro, ter convicção de sua chamada para a obra de Deus e especificamente para o trabalho missionário, que exige muita dedicação e renúncia por parte do missionário. Então você tem que ter convicção do que você vai fazer. Vou falar aqui do missionário transcultural. Tem que ter convicção. Segundo, enxergar a obra missionária com olhos espirituais, ou seja, precisa ter visão de Deus. Assim estará consciente da realidade que enfrentará e que o inimigo é real e fará de tudo para impedir a obra das missões. Ser missionário não é tirar férias em um país, outro país, não é férias. Missão é guerra, é luta do mal contra o bem, é luta das trevas contra a luz. Em terceiro lugar, o missionário precisa ser experimentado na obra do Senhor, ou seja, ser uma pessoa dedicada aos trabalhos da igreja. Se o missionário for um obreiro relaxado, preguiçoso, sem atitude, dificilmente conseguirá se sobressair no campo missionário. Dói, mas é isso aí, isso é verdade. Dói, mas é verdade. Quarto, eu vou até falar aqui uma coisa, tem porque eu tenho um chamado para ser missionário. Tem gente que diz isso, meu Deus do céu. Viva como se tu já estivesse vivendo o teu chamado, homem. Tem gente que fala isso, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. E é preguiçoso, relaxado, não faz nada. Eu acho que você não tem chamado, não, você tem vontade. Chamado você não tem, não. Em quarto lugar, ter atitude de servo. Ao encarar o trabalho missionário, deverá estar ciente de que não será servido, mas servirá muito mais a sua comunidade, a comunidade a qual foi enviado. Quinto, se colocar como pessoa de fibra, dinâmico e audacioso. Haverá situações que exigirão muito do obreiro na obra missionária. Sexto, não ser ambicioso e vaidoso, querendo posições e reconhecimento dos homens. Deverá buscar reconhecimento do Senhor Jesus e a única motivação deve ser ganhar vidas para o Senhor. Sétimo, amar incondicionalmente as pessoas e a obra de Deus. Porque você vai ser alguém enviado de Deus no meio de lobos. Você vai ver o lobinho ali se afogando e muitas vezes vai ter que tirar esse lobo da água mesmo que ele lhe morda. Mesmo que ele lhe machuque, é sua função transformar esse lobo em ovelha. Pregar o evangelho a esse lobo. Atributos necessários ao missionário. Eu coloquei aqui alguns, vou ser mais resumido. Primeiro, maturidade. O missionário não pode ser um neófito. Ele precisa ser alguém que já tem experiência com Deus, experiência no ministério. Segundo, ser alguém doutrinado nas Escrituras. Porque o campo missionário não precisa da tua vida, precisa da palavra de Deus. Ah, porque eu preciso ir para o campo missionário, porque eu quero me entregar a minha vida lá no campo missionário. Mas o que é que você sabe de Bíblia? Não, eu só quero ir lá e morrer nas missões, entregar minha... Mas o que você sabe de Bíblia? Muita coisa não. Então, a obra missionária não precisa de você não. Não precisa de sua vida não. A obra missionária precisa da palavra de Deus. O missionário que vai ao campo, ele vai como um canal de Deus para proclamar a palavra. Se não tem palavra, fique em casa. Terceiro lugar, o missionário precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque você vê, na igreja primitiva, judeu, você precisa aceitar Jesus, ele é o rei prometido. Isso é blasfêmia. Jesus é filho de Maria. Isso é mentira o que você está pregando. É mentira. Em nome de Jesus, aleijado, levanta e anda. Em nome de Jesus, cego, passe agora a enxergar. Aí o aleijado anda, o cego vê. Como você fez isso? Jesus, quem eu estou pregando, tem poder no céu e na terra. Agora eu creio. Hoje também não é diferente. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Devemos buscar os dons espirituais. Os sinais devem estar presentes na proclamação do Evangelho. Então o missionário precisa ser alguém cheio do
Espírito Santo. Eu coloquei aqui algumas qualificações pessoais, mas vocês terão acesso no subsídio. Vou encerrar com algumas perguntas do Orlando Boyer. São perguntas que constrangem. Ele tem um livro chamado Esforça-te para Ganhar Almas, datado de 1975, na página 8, ele levanta as seguintes perguntas. Eu queria que você refletisse nessas perguntas. Já ganhaste uma alma para Cristo? Nesse tempo todinho que tu tem de crente, tu já ganhou alguém para Jesus? Segundo, tu já teve essa... Qual foi o sentimento de ter essa experiência de ganhar alguém para Jesus? Terceiro, conhece alguém que atualmente já partiu, já foi para a glória, já está com Cristo, e essa pessoa foi levada por ti a Jesus? Já pensou? Se tu não tivesse pregado, se não tivesse falado, essa pessoa estaria no inferno. Mas ela foi para o céu, ela está com Cristo, porque tu foi bênção de Deus na vida dela, tu pregou o evangelho para ela. Tu tem essa experiência? Conhece alguém que hoje está caminhando para o céu, porque você falou de Jesus para ela? Pensa um pouco aí. Pensa. Porque o crente avivado é um crente que evangeliza. Uma igreja avivada é uma igreja que se movimenta em direção às missões. Amém? Eu quero terminar essa pré-aula nesse ar de reflexão. Os alunos da ferramenta EBD terão aí acesso a mais pontos que estão presentes no subsídio, terão acesso a outros recursos, outros materiais que os irmãos aqui do YouTube não têm. Por exemplo, o fluxograma, o slide e outras coisas mais, tá bom? Deus abençoe. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, uma ótima escola bíblica dominical. E você que está me assistindo, não se esqueça, abra a jaula.